Daniel Bianchi, um dos naturais mais famosos do Brasil e que eu também acredito que tem um dos melhores shapes, tá? O shape dele em si, pensando numa competição, talvez não seja o melhor, com certeza não é o melhor. Mas agora, pensando em questão de uma pessoa normal, aqui, entre muitas aspas, aquele shape de praia, obviamente não é um shape de praia, já que ele não é um atleta, cara, tá muito bom, o físico dele é muito bom mesmo. 99% das pessoas adoraria ter esse físico, inclusive eu. Então, cara, sobre o físico dele não tem o que falar. E eu acredito que ele tem muitos méritos por ter isso. Ele é um cara que tem muita garra, muita disciplina. Eu acompanho ele já faz um tempo. Só que tem um ponto que tem que ressaltar, que ele também faz muita coisa errada. Aí fica naquela dúvida, peraí, o cara tem resultado e tá fazendo coisa errada? Sim, infelizmente isso se chama musculação. Não quer dizer que porque você tá tendo resultado que você não consegue aumentar ainda mais ele ou você não tem nenhum erro. Isso também é para tudo na vida, mas musculação é muito forte disso. Então vamos analisar um pouco do treino dele aqui e falar o que ele faz certo, o que ele faz errado. Vamos dar nossos pitacos e anota aí no seu bloquinho de notas, no seu caderninho, para você pegar essas dicas e botar nos seus treinos, que vai te ajudar bastante. Do Lucas, se eu não me engano, de Nutri, falou uma coisa que eu já queria fazer um vídeo falando também, que era sobre aquele vício de começar sempre com o supino inclinado. Tipo, não tem tanta necessidade, que a porção clavicular ela é muito pequena em comparação ao grande peitoral, e qualquer exercício sempre vai pegar essa porção. Aí as pessoas muitas vezes ficam fissuradas em tentar desenvolver ela, mas é muito mais um padrão genético do que qualquer coisa. Então, eu não tô mais com tanta fissura em fazer sempre o primeiro exercício inclinado. Eu foco em fazer um reto, um declinado. No máximo, uma vez por semana eu dou um estímulo, assim, um supino inclinado com halter, um supino inclinado na barra, mas eu não tenho tanta fissura. Conhecimento. Nossa, essa máquina é boa, mano. Pesado, pô. Pesado pra caramba. Mas tá bom pra aquecer. Geralmente você costuma fazer quanto? Umas 10, 12. Claro, né? E a betalanina já tá aqui, ó, na orelha. Tá aumentando as pernas. Queimando, viado. Sobre isso que ele falou está certo. Realmente, se pensarmos em volume de peitoral, um cara de camisa, o que é que vai dar mais volume pro peito dele? É muito mais essa parte média do peito, quase não saiu, do que a parte superior ou a inferior. E até na escala de prioridade, vamos botar assim, na hierarquia de importância, o peitoral médio é o primeiro, eu botaria o segundo, o peitoral inferior, e depois o peitoral superior. Porque o peitoral inferior, que é onde tem aquela marca, aquele formato do peito, na camisa isso dá um bom destaque. Na camisa dá aquele contorno bacana, às vezes dá aquela marcada no mamilo. Isso é legal, isso dá um aspecto de mais volume pro peitoral. O superior de peito, hoje a dicção tá uma merda. O superior de peito, ele dá um aspecto mais bonito físico, no sentido de mais preenchido. Aqui fica um pouquinho estranho quando você já tem um volume legal de peito, mas aqui é meio que reto. Aparece as clavículas, dá um aspecto de ser meio magro. Aqui nessa parte do triângulo assim do superior, que seria pescoço, os trapézios, aqui o superior de peito, os ombros, essa parte aqui do homem que aparece meio de uma regata, às vezes uma camisa mais cavada, isso ajuda bastante. Só que o ponto é o que? Como você não tem nada, você tá uma pessoa iniciante, é mais interessante você dar um enfoque na parte média e inferior, porque vão gerar mais volume pro seu peito, então vai ser mais resultado em menos tempo. Assim você tende a continuar mais motivado, continuar mais disciplinado e realmente colher os benefícios primeiro. Você já tem um físico mais avançado, mais bem construído, agora tá entre, muitas aspas, que eu acho isso um assunto muito complicado. Um estado de polimento, construir detalhes assim, pode ser que seja interessante você dar um foco maior nessa parte superior de peito. Isso eu acho válido. Só fica uma dica também, se você tem pouco superior de peito e quer melhorar essa parte no meio do pescoço, superior aqui ombro, como eu falei, ajuda bastante. E trapézio, o trapézio é um músculo que dá uma sensação muito grande de volume para um homem. Como você está vendo sempre o rosto do cara, né, da pessoa, você tem um trapézio bem saltado aqui, dá um aspecto de muscularidade bem bacana, tá?
Outra questão que eles estão falando, essa aqui da máquina. A máquina é muito boa, Cimeri ali, é uma máquina realmente excelente, só o que eu tomaria um pouco de cuidado que é um perfil ascendente. O que são perfis ascendentes? O que é uma máquina ascendente? É quando ela vai ficando mais pesado no final do movimento. O maior ponto de torque é no finalzinho do movimento concêntrico. O que isso vai impactar? Aqui no final do movimento de peito é sempre tríceps, full ativação de tríceps. Portanto, não precisa terminar exatamente. Para um pouquinho antes, vai fazer o movimento, ao invés de você esticar totalmente seus cotovelos, para um pouquinho antes ali. Parou de contrair o peito, parou de ter contração, parou de ter tensão para sua musculatura, já volta. Isso vai impactar realmente muito os resultados? Pode parecer bobagem, mas isso tem um grande potencial de acontecer. Se você está fazendo isso, você está gerando uma fadiga desnecessariamente por tríceps. O desnecessário é meio que entre aspas, porque não é estímulo de treino. Só que o pior problema, o grande problema disso é que você não está contabilizando ele. Então você está botando um pouco mais de volume de tríceps do que precisa e você não está contabilizando com a série de tríceps isolada, com a série de supino. É um famoso volume oculto. A galera gosta de falar essa palavra e é um termo bem correto. É um volume oculto ali de tríceps. Que se tiver demais, se tiver muito volume de tríceps, pode ser que você estagne a progressão de carga ali no seu tríceps. Ou pior ainda, pode ser que você estagne a progressão de carga nos seus supinos, porque seu tríceps está muito fadigado. Então eu aconselho não fazer, não precisa. Quero mais volume de tríceps, então bota uma série isolada para tríceps. Vai ter muito mais benefício do que você ficar forçando aqui. Outra questão também que eu já quero falar. Eles são muito fortes, tá? Os dois são naturais e os dois têm um físico extremamente acima da média. Não tem natural que não seja muito forte. Sei que força e hipertrofia não necessariamente são sinônimos, não necessariamente uma coisa é correlacionada à outra, mas em um caso de um natural extremamente bom, força é um sinal sim. É muito difícil, pelo menos eu nunca vi um natural muito bom que não seja forte. E aqui os caras estão botando 3 placas de 20 que, provavelmente você não agacha com isso. E isso não é uma ofensa, é apenas um dado estatístico. Outro quesito que eu acho importante ressaltar. Olha os cotovelos dele. Cara, os cotovelos deles estão muito abertos. Eu não gosto muito disso. Eu acho que isso dá um pouquinho de desconforto pro ombro. Não é uma posição tão anatômica. O que você faz para melhorar isso aqui? Provavelmente se você fizer, você vai ter uma dorzinha no seu ombro, uma dorzinha no seu cotovelo ali. Se você já teve alguma lesão, já teve algum incômodo nessa área. Ao invés de fazer 100% aberto, você dá uma quebradinha. Então pega, abriu o seu cotovelo, dá uma quebradinha para dentro, como se você quisesse rotacionar seu ombro. Faz assim, dá uma quebradinha pro seu ombro. Então dá um ângulo assim meio de 45 graus ali. Ângulo, eu sei que é uma merda de descobrir ângulo se você não entende de musculação, mas dá só, fica aqui com os cotovelos certinhos, dá uma quebradinha com o seu cotovelo, não movimenta o seu punho, dá uma quebradinha com o seu cotovelo para dentro, que você já tá bem próximo do ideal. Isso te dá uma posição bem mais confortável para o seu ombro, você não sobrecarrega a articulação. Aqui necessariamente não é lesivo, tá? Se eles estão acostumados a fazer assim, não tem problema. Só que provavelmente eles sentiriam mais conforto se eles dessem a quebradinha no cotovelo que eu estou falando. Só um adendo, mas por enquanto nada demais. Tu vê que eles também estão pegando muito peso, estão na garra, estão na loucura, e é isso aí. Se tu quer ser bom, cara, tanto natural quanto harmonizado, tá? É esse drive aqui de treino que tu tem que ter. Pelo menos a maior parte dele. Tem uma série válida com faixa menor, foram 6, outra com 10. Perfeito, rangezinho top. Isso! Quero 8, hein? Mira 8 na 1, 2, 3 e contrai. Lá em cima. Nem pensa. Controla e sente que vem. Treino é porrada. Controlou, vem. Desce um pouquinho mais. Aí. Excelente. Ótimo. Tem mais 2, hein? Vem. Fiz nada. Agora eu vou tirar. Isso. Vem. Lá em cima. Controla. Ao lado. Deixando claro, o movimento não é lesivo, vocês estão acostumados a isso, não tem problema, mas ai meu ombro, tá?
se eu fizer assim, eu acho que eu não ando mais. Não sei nem como, mas eu acho que eu fico de cama. Não faça assim, tá? Conselho bem prático, não faça isso, cara. Pode ser que você não sinta desconforto, mas a médio e longo prazo pode ficar tranquilo que ele vai vir. Se você não estiver extremamente adaptado, se você não fez a sua vida inteira assim, não faça. Sendo bem sincero, não faça. E se fizer, teste no outro jeito que eu falei, que você vai ver que você vai ter bem mais conforto. A carga que eu vou trabalhar, aí sim eu faço com uma proximidade certa da falha ali, umas 3, 4, porque você ativa o efeito PAP. Eu não vou saber explicar com uma terminologia super científica, mas o seu sistema nervoso, ele fica pronto para uma grande carga se você avisa com antecedência para ele. Então muitas vezes eu fazia uma série válida sem uma boa feeder, e aí a segunda válida saía melhor do que a primeira, justamente porque eu acendia esse efeito que acontece no nosso sistema nervoso. Então, já que eu quero na primeira válida ser a melhor, porque é onde eu vou estar com mais energia, então eu deixo para fazer uma preparatória antes com maior qualidade. Mas como eu sei que 60 é pouco, não tem por que eu ativar esse efeito sobre uma carga pequena em comparação ao que a gente vai trabalhar, que provavelmente vai ser 100. Boa. Levíssimo, levíssimo. Controlou? Traz. Controlou? Traz. Controlou. Efeito PAP, eu não me lembro a terminologia, é pré-activation pump, alguma coisa assim. Eu não me lembro, eu sei que é pré-activation e aí eu não me lembro o do P. Que é basicamente o que? É você preparar o seu corpo. Então imagina o seguinte, o efeito PAP em si, para você ativar ele, é fazer uma série com 90 a 100% da carga de trabalho que você vai fazer. Então você vai fazer um supino que como eles estão fazendo de uns 5 placas de 20, eles têm que pegar pelo menos 90 quilos ali em cada lado para fazer esse efeito PAP. E o que é isso? É você literalmente só fazer 1, 2 repetições no máximo. Eu consigo só 1 repetição e tá ótimo. Para você ativar a sua musculatura, seu físico já entendeu o sinal que ele vai ser gerado. Por que tem que ser 90 a 100%? Porque tem que ser muito próximo da sua carga de trabalho, para esse efeito realmente ser ativado, tipo, caramba, agora o bagulho ficou sério. Se você fez com 50% da carga de trabalho, não vai ativar esse efeito PAP, que não tem intensidade suficiente para isso. É muito boa a dica, é bacana. Não acho que, tipo... Na verdade, assim, você vai fazer ela, querendo ou não. Se você fez uma feeder set bem feita, você vai fazer ela. Não sabe fazer feeder set, não sabe aquecer, não sabe a quantidade de repetições, eu te aconselho, nem só para saber isso, mas para saber como treinar do jeito correto, entrar no link da descrição aí e conferir as planilhas de treino aqui do canal. Eu fiz naquela planilha pensando na forma mais completa possível, então lá tem falas, tem um PDF assim, tem tudo explicado sobre como aquecer, como fazer feeder set, o que é série de trabalho, quantidade de repetições, como manipular o volume, como ajustar a sobrecarga progressiva, os exercícios em si, né, da planilha, tabela de substituição caso você não tenha na sua academia. Então tudo tá bem explicadinho, vídeo de execução, tudo que você precisa para montar um treinamento, ou melhor ainda, para você seguir um bom treinamento, está lá nas planilhas. Tá por um valor super acessível, que é R$ 49,90. Pode parecer um pouco caro para muitas pessoas, mas cara, quem já fez um personal, quem já pagou, sei lá, uma consultoria online, cara, sabe que isso não é nada. Um personal tu vai pagar 300 pila, 400 pila no mês e ele nem vai ligar para ti. Muitas vezes ele nem sabe o que tá fazendo, ele só passa o treino, fica mexendo no celular e dane-se. Aqui você vai pagar uma planilha que vai durar no mínimo de 12 a 20 semanas, aí depende de quanto tempo você vai querer fazer. Mas dá pra fazer mais tempo também, tá? Mas o meu conselho é de 12 a 20 semanas, que é R$ 49,90, que se você for dividir em 12 semanas, isso dá menos de 15 pila por mês, dá 17 pila por mês. 17 pila daria um pouquinho mais. Então, cara, é um valor super acessível, vale super a pena e recomendo você conferir aí embaixo. Aí você vai ter tudo certinho. Eu vou lançar mais 2 planilhas já. Agora, atualmente, na gravação desse vídeo, só tá com upper e lower 2 vezes na semana. Que assim, é uma planilha que serve para 99% das pessoas, mas eu vou lançar as próximas. Caso você tenha alguma dúvida, caso queira saber quais são as próximas, queira saber qual planilha melhor se adequa a você, tem o meu WhatsApp também aí para você mandar qualquer mensagem, beleza? E falando aqui sobre o treinamento, eu percebi que esse cara aqui, que eu, sendo bem sincero, não lembro o nome, ele tem alguns vícios de movimento. Primeiro vício de movimento que ele tem, olha como ele tá jogando pro ombro. Tu viu que no final do movimento, então eu vou voltar aqui para a execução para você ver.
No final do movimento, cara, ele pega e ele empurra o supino com o ombro. Ele dá uma jogadinha de ombro para frente. Isso é péssimo, isso dá uma sobrecarga a mais no seu ombro, não só necessariamente na sua articulação, já que não é um movimento necessariamente que ele precisa ativar tanto assim, mas um volume oculto, assim como no tríceps. Então é extremamente comum de, se você tem esse hábito que pode parecer incomum, pode parecer estranho, mas ele é bem utilizado, infelizmente muitos usuários da musculação têm isso. Se você faz isso, não só você pode gerar uma sobrecarga excessiva na sua articulação, como você vai fadigar mais ali, pode ser que atrapalhe na sua sobrecarga progressiva, atrapalhe no seu volume de treino, você não consiga se recuperar. Tem vários problemas. Não recomendo fazer. Não só você está tirando a intensidade do seu peitoral, como você está expondo o seu ombro num risco desnecessário de ter um desgaste ali. E ele não só faz para ombro, como ele faz para tríceps também. Então tu vê que no final do movimento ele estica bem o tríceps dele. Ele quase contrai, quase dá um pico de concentração. Dá um pico de contração. Não recomendo fazer nenhum desses dois. Joga o teu ombro para trás. Todos os pesos que você for fazer, você pega, fica ereto ali na posição e rotaciona seu ombro para trás. Então literalmente joga seu ombro para frente e depois você joga ele lá para trás. Assim você vai fechar suas costas, teu ombro vai ficar bem baixo. Teu ombro nunca pode subir em nenhum movimento de peito. Se você fez um exercício de peito, teu ombro está subindo, tu está fazendo errado. Simples assim. Assim, com essa técnica, você já impossibilita disso acontecer. Você já dificulta muito de acontecer. Essa máquina também é uma máquina ascendente. Eu não curto muito padrões ascendentes para peito. Acho que não é tão legal, mas infelizmente tem muitas máquinas que são extremamente boas com esse perfil. A ativação de peito é bem bacana. O único problema é a ativação de tríceps, que eu acho um pouco excessiva. Por isso eu não finalizo o movimento e também tem que levar em consideração quantas máquinas dessas tu vai fazer. Aqui ele estava fazendo, antes ele estava fazendo uma para supino reto, aqui está fazendo um supino declinado, e se ele fizer um supino inclinado ainda, aí o tríceps foi pro caralho. Então só esses fatores assim, mas cara, é aquela coisa que eu falei. Muita carga. Tá com uma técnica bacana, ele só tá dando uma roubada a mais desnecessária. Aqui o Bianchi fez junto com ele, né? Aqui eu já não concordo tanto. Mas tu vê uma coisa que tem que ser copiada é a garra dos caras, meu. O natural ter esse físico, o cara é raçudo. O cara não gosta de perder, o cara vai pra cima e dane-se. Essa que é a verdade. E isso você tem que copiar, tá? Realmente tente sempre fazer o seu exercício com o máximo de intensidade possível, cara. Se foca nele e vai pra cima. A natação ajudou muito. Treinar corretamente. Antes eu fazia o remada mais com o braço do que qualquer coisa. Você faz todo dia natação, né? Não, umas 3 vezes por semana. Sempre fora do dia das costas. E cadência moderada, assim. Bom, que parece que você tá mantendo a qualidade do físico, tá enchendo e tá com uma qualidade boa. Nossa. Achei que fosse ser trabalho, mas tava longe da falha. Pô, ia pegar e falar do que o Bianchi acabou de comentar. Os caras tiram a camisa assim, opa, que isso, te acalma aí. Cara, vamos lá. Ele falou ali que ia fazer a série de trabalho, só que ficou leve. Então, né, desperdiçou, fez mais repetições. Se é pra fazer isso, você não sabe na carga, cara, 2 repetições ali, 3. Se você tem uma consciência maior de treino, você já consegue perceber se tá leve ou não, dado ao range de repetições que você quer trabalhar, beleza? Agora indo pro físico aqui, que eles estão posando, cara, como eu falei, físico muito, muito bom. Não tenho muito o que dizer. Vou até deixar o trecho do físico daqui deles. Eu amo essa pose. Não, essa fica até feia. Mano, essa é sua pose, hein? Olha a cintura desse vagabundo, velho. Isso ou você nasce com, ou você chupa o dedo. É exatamente isso que o Bianchi falou. Aqui na comparação, os dois são físicos muito bom.
Tem alguns pontos que um é superior ao outro, por exemplo, o peito do Bianchi é melhor, tanto em formato quanto em desenvolvimento, só que as costas do outro, que eu realmente esqueci o nome dele, ele tem umas costas melhores, dá pra ver que a dorsal dele parece que ela se insere um pouquinho mais baixa, ela faz um V bem bacana. A caixa torácica dele é bem boa, ela é bem ampla e bem profunda, então o vácuo ele tem muito valor. Olha como o vácuo deixa o físico dele muito bonito. E cara, no vácuo ele parece ter uma cintura mais fina que a do Bianchi, sendo que na pose contra ele, na pose normal, o Bianchi tem uma cintura mais fina que ele. Então, o que é estrutura, né? O que é formato muscular, o que é inserção, o que é formato ósseo mesmo. Fisiculturismo não tem o que fazer, gente. É genética. Genética não só para desenvolvimento de massa muscular, mas quando tá falando de pose, é genética de estrutura, como vai ficar, o que valoriza, o que não valoriza. É meio complicado. Tu vê que, por exemplo, o Bianchi, o vácuo não pega tão bem nele. Tu vê que a caixa torácica dele é um pouco mais fechada, ela não é tão ampla, ele não aprofunda tanto o vácuo. Mas agora, parado numa pose de mens, eu prefiro o físico do Bianchi. O peitoral dele é mais bonito. O outro tá com o abdômen mais marcadinho ali, mas acho que tá pau a pau. O braço é pau a pau. O outro parece que eu tô tirando cara pra merda. Mas ele ali, o outro atleta, ele tem um ombro um pouquinho, acho que saltadinho ali. Ele dá uma marcação maior. O Bianchi tá um físico um pouquinho mais reto, não tem essa marcação tão definida. Mas eu acho que é um físico bem semelhante. Agora, na Classic, eu acho que ele tem uma estrutura melhor pra Classic. Bom, acho que é isso sobre o físico dele. Vamos ver se eles vão falar mais de treino. Eu tô pulando essas partes de resenha, gente, porque não é o foco desse vídeo, tá? Quer ver o que eles falaram, quer ver as coisas assim, ou quer que eu veja algum vídeo em específico, algum comentário que você viu, você gostaria que eu reagisse aqui no canal? Comenta aqui embaixo, ou melhor ainda, me manda lá pelo Instagram. Link tá na descrição também. Lá no direct Instagram é o melhor lugar pra você me mandar isso. Lá eu tô interagindo com vocês, estou postando conteúdo, volta e meia, tô querendo postar um reel diário, então fica mais interessante você me mandar lá pelo direct do Insta também, tá? Vamos seguir aqui o vídeo. Bora. Estufa bem. Isso. Lá no meio. Perfeito. Desenho do peitoral da hora, hein, velho? Isso. É tão nítido esse vício de movimento que ele tem que olha como o ombro dele, o anterior de ombro dele é até meio saltado. Tu vê certinho quando fecha que o anterior de ombro dele é um pouquinho mais alto. Isso é ruim, tá, gente? É ruim por causa de, como eu falei, volume oculto. Tem a questão de um pouco mais de sobrecarga. Então é movimentos que o ombro não era para entrar, ele tá entrando. Ele é novo, então ele aguenta, mas fazendo isso 5 anos, 6 anos, na intensidade de treino que ele pega, provavelmente, para não dizer com certeza absoluta, vai pegar. Vai sentir, vai ter um encontro, dizendo necessariamente que ele vai se machucar, sendo que o Bianchi tá fazendo um desenvolvimento que Jesus amado, mas não necessariamente ele vai se machucar, mas cara, desnecessário. Não faça isso, baixe um pouquinho a carga. E isso não é nenhuma questão de não querer treinar certo, ou querer treinar roubado, ou querer pegar mais peso. É um vício de movimento. Então lá no começo ele fazia isso, por qualquer motivo, e é muito difícil de você tirar esse vício de movimento. O maior conselho que eu te dou é ou grava-se, se grava treinando, para você pegar esses vícios, ou treina com um parceiro de treino que vai te corrigindo, vai te xingando, vai te dando uns tapas para tu arrumar. Beleza? Essa é a forma mais eficiente de eliminar esses vícios. Aquilo dos números que estão falando, que estão fazendo, é o mesmo problema do supino. Ombros, cotovelos muito abertos, acho um pouco demais, não precisa, dá um ângulo ali não tão confortável pro ombro, não é lesivo, mas também não é optimus, pode ser um pouquinho melhor. Não precisa ser tão aberto assim. Dá um ângulozinho de 90 graus. Mesma coisa, faz a posição normal que você faria seu desenvolvimento e você dá uma jogadinha com o seu cotovelo para dentro. Matou, beleza? Outra escolha que eu não acho bacana. Eles pegaram, fizeram um supino reto pesadíssimo, fizeram um supino declinado pesadíssimo e fizeram um crucifixo na máquina. Aí foi mais leve, achei mais fofinho, mas tudo bem. Cara, e aí agora estão fazendo um desenvolvimento com halteres. Primeiro, é uma máquina do cara, puta que pariu, hoje tá. É um CT do Renato Cariani. Com certeza eles têm uma máquina de desenvolvimento. Não precisa fazer com halteres.
Ah, Wesley, mas eu gosto de fazer halteres, tenho dinamismo, até pra vídeo, eles têm argumento que pra vídeo fica mais bacana e realmente fica mais divertido, tu vê ali o peso do halter, fica mais próximo, tu fala, caramba, o cara tá botando 54 quilos no desenvolvimento, não é essa carga que eles vão fazer. Caramba, cara, tu fica mais próximo. Se eles pegam e botam 4 placas numa máquina que tu nunca fez na vida, tu não sabe se a máquina é pesada ou não. Eu entendo tudo isso. Só que você pensando que você já fez 2 exercícios de press, 2 exercícios de supino muito pesado, ou seja, seu tríceps já fadigou. Principalmente esse moço, que o anterior de ombro também já fadigou bem, já que ele trabalhou mais que devia. Aí fez um crucifixo que também pega bem o anterior de ombro. Principalmente o nosso moço ali também que faz, né, dá aquela roubadinha. Você botar um desenvolvimento já é um pouco complicado. O tríceps já tá mais para lá do que para cá. Isso já vai prejudicar a performance. O anterior de ombro já tá um pouco fadigado. Então tu não vai bater PR, que talvez seria o intuito do vídeo. E o pior de tudo, cara, a percepção de esforço de um desenvolvimento com halteres é enorme. Pensa o seguinte, se não me engano o Bianchi deve ter uns 70 quilos, 70 a 80 quilos, eu não me lembro quanto de peso que ele tem. Eu acho que é uns 80, 70 a 80 quilos, que eu me lembro que é essa média. Cara, você tá falando de um cara, eu acho que ele é baixo, eu acho que ele tem uns 68, uns 67, pegando praticamente um dele em cada lado na mão, jogando no joelho e empurrando pra cima. Percepção de esforço altíssima, ele vai fazer, acho que eles fizeram 2 séries de trabalho cada uma. Ou seja, cara, muita percepção de esforço no final do movimento. Não é tão bacana. Aí agora eles fizeram a elevação lateral ali na máquina. Bacana, tem que fazer mesmo. Então parece que é um dia de push, né? Que é o peito, ombro e tríceps. E aí depois aqui eles fizeram rapidinho o tríceps na corda. O que eu mudaria? Cara, quer fazer um exercício de ombro? Quer fazer um exercício de movimento? Máquina pra ti. Pra ter mais conforto, mais estabilidade. O parceiro poder ajudar melhor. Ter mais progressão de carga com o tempo. Se você vai botar um exercício tão pesado assim de halteres, cara, começo da sessão. 3º, 4º, 5º exercício da sessão, não recomendo, percepção de esforço muito alta. Então não só você vai ter uma perda de performance muito grande no próximo exercício, já que você já estava meio cansado, aí você terminou de se matar, como provavelmente esse exercício em si vai ser muito difícil de progredir. Porque o tríceps já vai estar muito cansado, o anterior de ombro já vai estar mais para lá do que para cá. Você meio que ativou um pouquinho superior de peito ali, mas nada que vai ter uma grande ajuda. Então, eu não recomendo. Se vai fazer esse mesmo treino aqui, tira esse com halteres e bota uma na máquina, já ajuda bastante. Também não botaria um desenvolvimento nesse treino aqui, mas se quiser botar, não vejo tanto problema também. Que ele não fez um supino inclinado. Se ele fizesse um supino inclinado, aí jamais botaria um desenvolvimento. Acabou o treino, estou chegando no final do vídeo, espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever e curtir os vídeos, tá? 97% das pessoas que assistem o conteúdo aqui do canal não estão inscritas, então por favor se inscreve aqui no canal. Isso ajuda realmente bastante, isso me motiva bastante e você também vai ser notificado dos próximos vídeos. Entra aqui nesse card no vídeo que eu fiz do Fit, reagindo ao treino dele. Acho que é inegável que o Dudufit é o melhor natural do Brasil, ou pelo menos um dos melhores. Então vamos lá ver como que ele treina, como que ele construiu aquele físico dele. E já dando spoiler, eu realmente acho que o Dudufit é natural, tá? Tanto ele, quanto o Bianchi, quanto esse cara aqui, que eu não lembro o nome, eu acho que todos são naturais. Então, cara, não tem o que fazer. Pra chegar nesse físico, tem que dar o sangue, tem que treinar muito pesado. E o Dudufit é um cara que faz isso muito bem. E lá tem muita coisa boa pra você tirar para os seus treinamentos. Então, vamos se ver lá no React do Dudufit, que vai ser bem bacana.